Boa noite. PT vai à TV e anuncia que vai expulsar todo filiado que for condenado na justiça. Fala da legenda é alvo de protestos e panelaços em todo o país. Paulo Roberto Costa presta depoimento à CPI e diz que não existem empresas que não cobram depois pelas doações. Em Assembleia, professores do Paraná decidem manter a greve. PT vai à TV e anuncia que vai expulsar todo filiado que for condenado na justiça. Na peça publicitária, a presidente Dilma Rousseff não aparece. O ex-presidente Lula fala sobre terceirização. E quem divulga a decisão sobre expulsão é o presidente do PT, Rui Falcão. Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Apesar desse anúncio, o PT mantém entre seus filiados o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do partido, José Genuíno, e o ex-tesoureiro Delúbio Soares, condenados no julgamento do mensalão petista. Desses, o único que chegou a ser expulso foi Delúbio, mas acabou readmitido em 2011. Na época das condenações, Rui Falcão descartou a expulsão e classificou a punição do STF como política. Durante a propaganda do PT, houve panelaço em diversas cidades do país. O panelaço começou por volta das 8h30 da noite. Além do barulho, pessoas também começaram a piscar as luzes de casas e apartamentos por todo o Brasil. Os protestos foram registrados em capitais como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Natal. Em São Paulo, aconteceram panelaços em bairros como Perdizes, Tucuruvi e também na Avenida Paulista. O protesto também aconteceu em cidades do interior, como Campinas e Londrina, no Paraná. O panelaço foi organizado pelas redes sociais. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, presta depoimento à CPI da Câmara dos Deputados, que investiga desvios de recursos da estatal. Ele citou pela primeira vez nomes de políticos da Operação Lava Jato. Paulo Roberto Costa disse que não há almoço de graça e que empresas fazem doações oficiais a campanhas eleitorais para cobrá-las depois. O Ministério Público Federal afirma que parte das doações a partidos foi feita com recursos do superfaturamento de obras da Petrobras. Paulo Roberto Costa negou conhecer o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e afirmou que várias doações oficiais dessas empresas são oriundas de propina obtida nos contratos entre Petrobras e empreiteiras. Isso remota aquele ditado que no mundo empresarial se fala muito: não existe almoço de graça. Se as empresas estão doando valores, por que elas doariam? Por que uma empresa de capital privado ou uma empresa que tem ações em bolsa vai doar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para uma campanha eleitoral, se ela não tiver algum motivo na frente para cobrar isso? Costa disse ainda que a Petrobras sabia da existência de um cartel de empreiteiras atuando nos contratos. Nós tomamos conhecimento do cartel, sabíamos que tinha um cartel e fomos coniventes com o cartel. Então, o nosso erro foi saber que tinha cartel e não ter tomado nenhuma medida em relação a isso. Este é o terceiro depoimento de Costa à CPI. O ex-diretor disse também que a origem da corrupção está em Brasília e citou pela primeira vez o nome de políticos envolvidos no esquema. Entre eles, o ex-deputado José Janene, já falecido, o deputado Mário Negromonte e o senador Ciro Nogueira, todos do Partido Progressista. Do PMDB, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, o deputado Aníbal Gomes e o senador Romero Jucá. E do PT, o senador Lindbergh Farias. Costa fez acordo de colaboração com a Justiça e cumpre prisão domiciliar. Na CPI, ele afirmou que se arrepende amargamente de ter participado do esquema de corrupção na Petrobras. Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais, abre processo de investigação de ex-conselheiros da Petrobras. Entre eles, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega.
A CVM quer saber se os investidores foram induzidos a erro. Isso porque, ao aprovar o Plano de Negócio 2014-2018, os conselheiros teriam concordado com a política de controle de preços de combustíveis do governo, o que inviabilizava o cumprimento das metas. Além de Mantega, são investigados a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. O juiz federal Sérgio Moro autorizou a transferência de 57 milhões de reais para uma conta da Petrobras. O valor corresponde a uma devolução de recursos com origem na corrupção, confessada pelo ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. Barusco fez acordo de delação premiada com a Justiça, comprometendo-se a devolver 204 milhões de reais que estavam em contas secretas no exterior. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ontem os jornais deram que um senador italiano foi à procura do Pisolato lá na cela dele e ficou condoído porque o Pisolato, ex-vice-presidente de marketing do Banco do Brasil, foragido na Itália, esperando a sua extradição de volta para o Brasil, disse que prefere morrer a vir para as nossas prisões. Primeiro, ele devia ter pensado nisso antes de roubar. Segundo, o partido dele está no poder há 12 anos e é o grande responsável hoje pelas péssimas condições das prisões. Ontem, a Petrobras entregou à CPI todas as imagens e os áudios das reuniões do Conselho de Administração de setembro para cá. A CPI pediu quando Dilma era presidente do Conselho de Administração, que aprovou a compra danosa de Passadina, que ajudou a levar a Petrobras para o buraco. Pelo amor de Deus, é um escárnio contra o poder legislativo, que é do cidadão, né, que é o acionista majoritário da Petrobras. Mas hoje, Rui Falcão superou todos, como você viu agora, anunciando que condenados por corrupção, militantes do PT serão expulsos do partido. Este senhor passou todos esses anos defendendo os ex-presidentes do partido, Zé Disseu e Zé Genuíno, o ex-tesoureiro Delúbio e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. Todos continuam petistas. Nenhum foi sequer criticado por ter sido condenado por corrupção, pois tiraram o crime de lavagem de dinheiro, mas por corrupção, formação de quadrilha, né? Por corrupção todos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a última instância, não há dúvida nenhuma sobre essa condenação, e o partido vem a público no horário que não é nada gratuito, e um horário que tira o seu tempo de entretenimento e de informação para contar uma mentira dessa. Mas não era o caso do PROCON processar esse programa por propaganda enganosa, porque não é um programa informativo, não é um programa político, é um programa meramente de propaganda, e propaganda mentirosa. Por todos esses casos que eu acabei de lhe contar agora, você pode realmente chegar à conclusão que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que está no poder federal há 12 anos e quase meio, produz, patrocina e apresenta o festival de cinismo que assola o país. É isso aí. Sexta-feira estarei de volta aqui direto ao assunto e até lá. Câmara dos Deputados começa a votar o projeto de ajuste fiscal. A sessão foi marcada por muitos protestos e foi interrompida para a votação de um outro projeto conhecido como PEC da Bengala. A bancada do PT decidiu apoiar o texto do ajuste fiscal, que restringe o acesso a benefícios da Previdência Social, como seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. Os líderes do PCdoB e do PMDB também disseram que vão votar a favor. A oposição e o PDT se posicionaram contra. O vice-presidente Michel Temer já afirmou que, se o texto não for aprovado, haverá um corte radical no orçamento deste ano. E no Paraná, professores da rede estadual decidem continuar em greve. A paralisação já dura 11 dias.
Pela manhã, milhares de professores protestaram contra o confronto entre trabalhadores e a polícia militar, que deixou mais de 200 feridos na última quarta-feira. Os manifestantes se reuniram na Praça 19 de Novembro e caminharam em direção ao local onde foi realizada a assembleia que votou pela manutenção da greve. Um grupo de cerca de 15 mil professores depositou flores brancas nas grades da Assembleia Legislativa do Paraná, local que foi palco do embate entre professores e policiais. A paralisação dos professores no Paraná foi motivada pelo projeto do governo estadual de mudar a forma de custeio do regime da Previdência Social dos servidores do Estado. O universitário é morto ao chegar à faculdade na Zona Sul de São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. Jordi Fores tinha 27 anos. A polícia suspeita que ele reagiu a uma tentativa de assalto. Uma câmera de segurança gravou imagens do criminoso próximo a uma faculdade na região de Interlagos. O vídeo mostra um homem com uma mochila nas costas. Ele atravessa a rua em direção ao carro que estava estacionado com o farol aceso. Logo depois, o atirador se aproxima. O farol do veículo se apaga e o homem com a mochila foge na sequência. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Empresário é encontrado morto em hotel de luxo no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo. Cássio Yasbeck, diretor financeiro da Quatro Damas Filmes, foi encontrado em um quarto com um saco plástico na cabeça e algemado. A polícia investigou o caso. E um homem morreu e outros 2 foram presos depois de sequestrar uma mulher que chegava em casa na Zona Oeste de São Paulo. Foi numa avenida movimentada no Rio Pequeno. A moradora tinha acabado de guardar o carro na garagem ontem à noite, quando foi rendida por 3 homens. Desci para ir fechar o portão, não deu tempo, porque já estavam 2 dentro da minha garagem, armado, né? Um tomou a chave da minha mão do carro, já sentou no banco dianteiro. O outro me empurrou para dentro do carro, que estava armado, e disse que se eu tinha dinheiro, se eu tinha cartão. Um dos criminosos seguiu para um shopping. Depois de sacar uma quantia em dinheiro, usou o cartão dela para fazer compras, até que a operadora suspeitou da quantidade de pagamentos e bloqueou o cartão. Enquanto isso, a vítima era mantida refém pelos comparsas que circulavam com o carro dela pela redondeza. Ela conta que durante as 2 horas que ficou em poder dos ladrões, foi ameaçada e agredida. Quando meu cartão foi bloqueado, ele deu 2 coronhadas na minha cabeça e começou a dar murro no meu braço, nas minhas costas, e falando que eu estava mentindo porque meu cartão estava bloqueado. Ameaçava, falava que ele tinha acabado de sair da cadeia, que se ele fosse para o inferno, que eu ia para o inferno junto com ele. Quando chegou em casa, o marido estranhou o portão aberto e avisou a polícia, que encontrou o carro na rodovia Raposo Tavares. Na perseguição, os bandidos bateram com o carro da vítima contra um muro. Na troca de tiros, um criminoso foi morto e os outros 2 acabaram presos. Eu fiquei abaixada no banco, porque ele falou, eu vou atirar. E o que estava dirigindo falou, não faz isso não atira não, espera um pouco aí, porque se você atirar nela, eles vão atirar na gente também. Foi muito tenso, eu achei que eu não ia sair viva de lá. Polícia prende o líder do roubo a um depósito do Magazine Luiza, no interior de São Paulo. Ele é apontado pela polícia como o maior ladrão de cargas do estado de São Paulo. Segundo a polícia, o ataque ao depósito da rede de lojas foi coordenado e executado por Albiazer Maciel de Lima, o Bia, de 38 anos. A prisão aconteceu no Jardim Trujillo, um bairro de classe média em Sorocaba. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil, munições, uma caminhonete e um carro, além de 18 celulares que teriam sido usados para a comunicação do grupo durante a invasão ao depósito. O crime aconteceu durante o feriado de 1º de maio em Louveira, região de Campinas. Um incêndio destruiu casas e um mini mercado na favela de Paraisópolis, na zona sul da capital. As causas do fogo ainda serão investigadas.
O fogo começou por volta de 6h30 da tarde. 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas aqui para a favela de Paraisópolis. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas 7 famílias estão desabrigadas porque moravam em barracos de madeira e o incêndio consumiu praticamente tudo que elas tinham. O fogo também atingiu um pequeno mercado que fica aqui na favela. A Defesa Civil já está no local para oferecer abrigo e ajuda às famílias. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Foram 3 focos extintos, porém a gente conseguiu contê-los. Então não chegou a ultrapassar aí para as outras moradias. O dia foi marcado pelo frio e também pela garoa aqui na capital paulista. Será que o tempo continua assim amanhã? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Amanhã, tanto uma massa de ar seco quanto a umidade que vem do mar influenciam o tempo nas regiões paulistas. A quarta-feira será de tempo firme e temperaturas mais altas à tarde na maior parte das regiões, graças à presença de uma massa de ar seco. Mas na região de Franca e Ribeirão Preto ainda pode chover à tarde. Máximas amanhã de 26 graus em São Carlos e de 27 em Bauru. E na faixa leste, a umidade que vem do mar espalha nuvens que podem provocar garoa, mas só no final do dia. Máximas de 24 em Santos e de 23 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, é bom sair de casa agasalhado, pois durante a madrugada e no comecinho da manhã, o frio deve continuar. E ao longo da semana, a temperatura não muda muito aqui na capital. A possibilidade de garoa continua, mas apenas no final da tarde. As máximas ficam em 22 graus amanhã e quinta e em 19 graus na sexta-feira. Justiça de São Paulo derruba a liminar que proibia o aplicativo Uber de funcionar no Brasil. Da decisão cabe recurso. Segundo a Justiça ao Sindicato dos Taxistas, o Sintetaxi não possui legitimidade para entrar com a ação, pois não é possível determinar se o aplicativo é irregular. A juíza Fernanda Gomes Camacho, responsável pela nova decisão, alega que o Sintetaxi deveria solicitar apuração do Ministério Público. Caso se provem as irregularidades do Uber, a promotoria pode entrar com uma nova ação. O funcionamento do aplicativo já foi motivo de várias manifestações e protestos de taxistas na cidade. O Sintetaxi defende que os motoristas do Uber precisam de licença para atuar e na última terça-feira, dia 28, entrou com uma liminar, determinando a multa diária de R$100 mil se a empresa responsável pelo Uber não cessasse as atividades. A gestão Fernando Haddad e a Câmara Municipal também se mostraram a favor da causa dos taxistas. A seguir, Estado Islâmico volta a atacar. Extremistas assumem atentado contra o Centro Cultural nos Estados Unidos. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vai ter assunto, muito assunto. Vai ter história, muita história. Afinal, a máquina vai capturar João Marcelo Boscoli, cantor, filho da pimentinha Elis Regina e do polêmico compositor Ronaldo Boscoli. Qual figura mais impressionante para ti na infância? Elis Regina. Não dá nem para saída para ninguém. A Máquina, nesta terça, 11h30 da noite. Mais de 40 imigrantes ilegais morrem ao tentar chegar à Itália em lancha improvisada. Mais de 130 pessoas estavam no bote de borracha que estourou. Com isso, os passageiros foram lançados ao mar. Os sobreviventes conseguiram chegar a Catania, na Sicília, onde foram recebidos por funcionários da ONG Save the Children.
Eles relataram que o acidente aconteceu pouco antes das operações de resgate do fim de semana, quando a Marinha e a Guarda Costeira italiana socorreram quase 7.000 pessoas no mar. Hoje, pelo menos 1.000 imigrantes desembarcaram no sul da Itália. No final do mês passado, a União Europeia anunciou um pacote para combater a crise humanitária no mar Mediterrâneo. Estado Islâmico assume a autoria de ataque a centro cultural nos Estados Unidos. O atentado aconteceu no domingo. Em um áudio divulgado hoje, o grupo terrorista afirma que 2 soldados do califado realizaram um ataque a uma exposição de caricaturas do profeta Maomé, que acontecia na cidade de Garland, perto de Dallas, no Texas. Essa é a primeira vez que o Estado Islâmico reivindica a autoria de um ataque acontecido em um território norte-americano. Durante o evento, 2 homens fortemente armados, identificados como Elton Simpson e Nadir Sufi, abriram fogo do lado de fora da exposição, ferindo um guarda do local. Agentes da polícia que ajudavam na segurança atiraram de volta e mataram a dupla. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. O cantor João Marcelo Boscoli responde tudo em A Máquina. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.